Pois é, pessoal, esse é o S4 Patas de hoje. Vai ser especial Dia das Mães, né? Mês de maio, é o mês voltado às mamães, né? Aos seres humanos, mas claro que as mamães pets também merecem, sim, atenção. Às vezes a gente acha, tem o costume de achar que as mamães pets vão conseguir aí dominar, né, as situações, as atividades durante o parto, no pós-parto, mas nem sempre é assim. E a gente hoje vai bater um papo sobre todas essas questões, tirar algumas dúvidas e quem vai esclarecer tudinho é ele, Dr. Saul. Muito boa tarde, Dr. Saul. Olá, boa tarde, Larinha. Boa tarde você que está em casa curtindo Entre no Clima e que gosta do quadro SOS Quatro Patas. Larinha, realmente é uma questão que muitas vezes as pessoas negligenciam o momento do parto, o cuidado durante a gestação e também o pós-parto. E hoje a gente vai estar aqui, né, dando dicas, orientando os nossos telespectadores para que eles deem a atenção necessária e saibam cuidar direitinho, né, quando a cadelinha está gestante e quando tem os bebês. Verdade. Antes de a gente começar a entrar nesse ponto, né, Dr. Saul, tanto na parte da gestação como no pós, queria só tirar uma dúvida com relação ao antes, né? Existe uma idade, né, certa, melhor para deixar o animal, né, a cadelinha cruzar? Porque às vezes é nova demais, né? Não é tão bom, tem isso? Tem sim, Larinha. É igual aos seres humanos, né? A gente nunca acha legal quando vê uma adolescente de 10, 11, 12, 14 anos está gestante. A gente sabe que isso vai comprometer tanto a infância como o próprio crescimento, né, daquela pessoa. Então, nos animais acontece a mesma coisa. Não é legal, já nos primeiros cios, com a cadela ainda muito jovem, deixar ela cruzar e engravidar, porque isso vai fazer, a gestação rouba muito nutriente da mãe para os filhotes. Então, se você pega um animal que ainda está em desenvolvimento, né, está numa fase de adolescência, eu vou dizer assim, e deixa esse animal cruzar e engravidar, os nutrientes que seriam para o desenvolvimento do próprio animal, boa parte vai ser roubado, entre aspas, assim, para a gestação, manutenção da gestação e o desenvolvimento dos filhotes. E isso pode trazer prejuízo tanto para a mãe no sentido nutricional, como também pode trazer prejuízo, né, para o crescimento dela e até para os próprios filhotes e até na hora do nascimento. Porque se a fêmea não tem as vias fetais e o canal do parto totalmente desenvolvido, maduro, num tamanho adequado, fatalmente eu tenho um risco maior de ter problema de passagem na hora do nascimento e a gente precisar de uma cirurgia que poderia ser desnecessária. Entendi. Então, traduzindo isso em meses ou anos, assim, para a cadelinha ou para a gatinha, né? Qual o tempo ideal? Olha, normalmente a partir de 1 ano e meio, né? 1 ano e meio acima, nunca é recomendado que esse animal cruze antes de 1 ano e meio. Animais de grande porte, principalmente. Animais de grande porte, eles demoram mais para ter uma maturação óssea, estrutural, né, uma consolidação da massa corpórea para ele poder estar apto a ter uma gestação mais saudável. Animais de pequeno porte, um pouco mais de 1 ano, você talvez 1 ano e 4 meses, talvez você já consiga ter uma gestação sem muito risco. E animais de grande porte, 1 ano e meio com certeza. Certo, doutor Saul, o tutor, né, percebe que o seu cachorro, que é sua cadelinha, né, a sua gatinha, está gestante. O que é que a pessoa tem que fazer logo de imediato? É preciso fazer aqueles exames, o acompanhamento, assim como a gente, quando descobre que está grávida, precisa fazer ou não? Quais são os exames? Olha, veja só, Larinha, com os animais, principalmente com cães, né, existe aí uma diferença importante entre cães e gatos. Os cães, normalmente o cão que é tutorado, ele está dentro de casa, o tutor ele sabe quando aquele animal entra no cio e se tem um macho próximo ou não, ele consegue controlar bem isso. Então o momento da cruza nos cães ela é muito mais controlada, né? Então dificilmente uma cadela entra no cio, cruza e fica gestante sem que o tutor saiba.
Aí, é claro, eu não estou falando de animais de rua, estou falando de animais tutораdos, né? E já felinos não. Os gatos, de maneira geral, eles passam de casa em casa, pulam muro. É mais difícil você ter esse controle. Às vezes você tem o tutor de uma fêmea e você tem o controle, ela não sai de casa, mas também não impede que quando ela esteja no cio, outros gatos adentrem o seu quintal para querer cruzar com ela. Então, com a gatinha, é muito comum você ser pego de surpresa com ela gestante e você não sabia. Já com os cães, normalmente você sabe quando o animal cruza e quando a possibilidade dele estar gestante ali. De toda forma, se você suspeita do seu animal estar gestante, ou viu que ele cruzou e tem o risco de estar gestante, você precisa passar a acompanhar. Inicialmente, uma consulta básica ao médico veterinário para saber se aquele animal está hematologicamente bem, se ele não tem uma anemia, nutricionalmente está bem, o score corpóreo está bem, e você já recebe também orientações sobre o acompanhamento, já faz os primeiros exames para saber se o seu animal realmente está gestante ou não, já confirmar essa gestação. Normalmente isso é feito através de ultrassom, não tem na prática clínica aquele exame que a mulher faz de sangue, que as pessoas até perguntam, doutor, tem um exame de sangue para a gente saber se ela está gestante ou não? Então, esse exame de sangue não tem na prática clínica veterinária. Importante, fazer todo esse acompanhamento direitinho, se você não sabia, às vezes não é nem por maldade, é porque a pessoa acha, não, é animal, a natureza se encarrega, muita gente diz isso, mas é importante, porque quantas situações a gente não vê de animais, inclusive, estarem mortos, dentro do animal, e isso pode prejudicar os outros filhotes e a própria cadela, ou gatinha. E aí, Larinha, você vai ver se a vermifugação está em dia ou não, da mãezinha, vai ver se a vacinação dela está em dia ou não, porque algumas coisas a gente vai precisar colocar em dia para que os filhotes, quando nasçam, eles já nasçam com a imunidade boa também, nasçam sem risco de já nascerem e pegarem alguma doença, É que nem a gente. Isso, exatamente. Então, essa primeira avaliação inicial ela é importantíssima. E a partir daí, se dá um pontapé inicial para você fazer um acompanhamento gestacional, porque com o ultrassom, você vai passar a acompanhar quantas semanas está o seu animalzinho de gestação e aí prever a hora do parto, saber exatamente o momento, se está tudo bem. Então, esse pontapé inicial, nessa consulta inicial, ela é só uma primeira de algumas avaliações que vão se programar, para que a gente vá acompanhando e sabendo se está tudo bem ali. De volta aqui com SOS Quatro Patas, você que está assistindo Entra no Clima, nós estamos falando no programa de hoje sobre as mamães pets, nesse mês de maio, voltado aí para as mães, então hoje o assunto é esse, tá? Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a situação de quando as mamães pets já estão para parir, para dar luz aí aos seus filhotinhos. E a gente vai continuar esse bate-papo aí bem esclarecedor sobre a importância, da atenção com as mães do seu cachorrinho, da sua cadelinha, e da sua gatinha. Doutor Saul, quando os filhotes, eles já estão aí para nascer, é sempre preciso o acompanhamento de um profissional. É bom que tenha esse acompanhamento. Nem todo mundo leva, traz aqui para o hospital ou chama aí um veterinário, um médico veterinário. Mas é bom ter esse acompanhamento? Olha, Lara, é muito bom sim. Veja só, quando a gente compara com seres humanos, a gente consegue ver com clareza essa situação. Alguns anos atrás, na época das nossas mães, muita gente tinha bebê em casa. Chamava uma parteira, não tinha um médico presente, não tinha uma equipe de enfermagem.
e as crianças nasciam em casa mesmo, não era raro isso acontecer, era comum. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo faz um acompanhamento e vai ter o bebezinho no hospital, seja um parto normal ou uma cesárea, né? Com os animais também é a mesma coisa. Há muito tempo atrás, todos os animais tinham filhos em casa. Depois se começou a observar que alguns morriam muitos filhotes e tal, e alguns não conseguiam parir. Tem complicações, né, doutor? Tinham complicações e aí precisava ir para o hospital para fazer a cirurgia. E quando isso acontecia, normalmente já estava muito tarde, já tinha se passado muito tempo, você conseguia fazer uma cirurgia, salvar a mãe, mas os filhotes já estavam mortos. Hoje em dia, com a informação, o advento da informática e aí a internet ela traz muita informação e também programas como o seu, o nosso quadro, está sempre informando. Você já consegue perceber logo no início dos sinais se aquela gestação está, se aquele momento de parir, se está normal ou não. E você já procura um médico veterinário, né, para saber se já precisa fazer uma cesárea. Mas o ideal é que você faça o acompanhamento, como a gente falou, e no momento que você percebe que o animal está pronto para parir, você ou chama um médico veterinário ou leva ele para o hospital veterinário. A gente chama isso de parto supervisionado. Então, por mais que não vá fazer uma cesárea, é importante que tenha um médico veterinário, um profissional, que esteja ali acompanhando o nascimento dos filhotes. A gente tem que entender que os nossos animais hoje, tanto cães como gatos, eles são muito domiciliados, são muito mimados. E esses animais não estão funcionando mais 100% por instinto. Então, muitas vezes, esse animal está sentindo dores e ele está preocupado mais com ele do que com os filhotes. E ele não se preocupa de ir lá lamber os filhotes, comer a bolsa. Então, o médico veterinário presente na hora do parto, ele vai auxiliar nisso. E ele vai ter o exato tino, o momento, se tiver alguma intercorrência, se vai precisar ou não de uma cesárea, para que você tenha todos os filhotes que nasçam bem, né? Às vezes, se a fêmea está no hospital, a gente consegue fazer uma radiografia para ver já a estática fetal, se o posicionamento dos filhotes está adequado ou não. Às vezes ela está ali, tendo contração e não nasce nenhum, tendo contração e não nasce nenhum filhote. E ela passa horas e horas tendo contração e não nasce nenhum filhote. Aí depois de muito tempo a pessoa percebe que tem alguma coisa estranha. Às vezes você vê até que a bolsa rompeu dentro da mãe. Então você vê aquela ruma de água que sai e não sai filhote. Então traz no hospital, quando a gente bate um raio-x, o posicionamento do filhote não está adequado e ele está empatando, ele está preso e empatando o nascimento dos outros. Aquele ali às vezes até já morreu e os outros estão vivos lá dentro querendo sair e não conseguem. E aí é preciso fazer uma cesárea. Mas o que é que acontece? Às vezes se perdeu muito tempo, né? Então quando a gente faz uma cesárea nessas condições, às vezes você ainda tira alguns vivos, mas outros já estão mortos. E os que estão vivos às vezes estão com muita dificuldade, às vezes você precisa colocar o animal no oxigênio para que porque ele perdeu muito tempo. Então o parto supervisionado, ele é sempre muito indicado, né? Você ter a presença de um médico veterinário, chama ele na sua casa. Se você tem um médico veterinário da sua família que acompanha os seus animais desde muito tempo, é de sua confiança, chama ele no momento do parto. Ó, vem para cá que ela está parindo. Se você tiver a condição, melhor levar para um hospital veterinário, porque lá não vai ter só o veterinário, tem a equipe inteira e tem uma estrutura. E se precisar fazer uma ultrassonografia ou um raio-x vai ter como fazer, se precisar de uma cirurgia de urgência também, né? Às vezes precisa fazer alguns exames para a gente estar acompanhando aquilo ali, sabendo se está tudo bem. Então no hospital a gente tem uma condição melhor. Mas mesmo que não possa, às vezes por não ter um veículo, não possa trazer o animal no hospital, chama o veterinário na sua casa. Mas é importante, Lara, a gente deixar claro o parto supervisionado, a presença do médico veterinário nesse momento. Certo, Saulo. Para a gente finalizar, então, esse bate-papo tão importante, né? Aí, para quem tem a sua cadelinha ou sua gatinha, né? Depois que os bebês nascem,
deixa a cadelinha, a gatinha lá quietinha, vai dar, a gente quer, né, pegar, tirar eles, acomodar às vezes melhor, mas é melhor deixar elas quietinhas lá no cantinho dela, faz o quê? O que é que a gente, nosso papel aí, enquanto tutores? Olha, Lara, você pode auxiliar, né, você pode ajudar. Existe cadelas, gatinhas, que quando parem, elas não botam os filhotes para mamar, então a gente pode pegar os filhotes, botar lá no peitinho da mãe, estimular. Às vezes eles precisam de uma ajudazinha para pegar no peito, para segurar, entendeu? Então tudo isso você pode fazer. O que você não pode é pegar o filhote e ficar brincando, né? Tem gente que acha, pega o filhote, separa da mãe, aí leva para a vizinha ver, leva para o outro ver, leva para... Para o menino, dá para o menino brincar? Isso, e aí você está descaracterizando, né, aquele parto, você tá deixando a própria mãe frustrada, preocupada, porque nasceu um filhote, que ela viu que nasceu um filhote, ela não está vendo esse filhote, então ela já começa a andar pela casa procurando o filhote, e ela ainda está tendo o filhote, quer dizer, ela não consegue ter a tranquilidade de parir os outros filhotes, então isso traz muito transtorno, muito problema, né? Então, o que não pode é isso. Agora, pegar o filhotinho, colocar lá, botar no peito, ajudar ele, né? Alguns nascem com dificuldade respiratória, então você pode auxiliar um pouco, e aí precisa ter um pouco de conhecimento, uma técnica para isso, e aí a presença do médico veterinário já auxilia muito também, né? E esses cuidados, né? Os filhotinhos estão mamando, ótimo, você vai passar a acompanhar, né? Às vezes... A gente quer trocar os panos, as coisas, né? Mas deixa tudo... Deixa um tempinho, deixa né? Quando eles molharem muito, aí você troca, porque para manter aquecidinho... Tem a história do cheiro, doutor Saúl, que diz que se tirar as coisas de quando a gata... ou não tem isso? Isso é mito. Não, é mito. É mito. Em parte, pode ter alguma interferência mínima, né? Mas não é o que vai definir se a... Vai ficar lá, né? Isso, Quietinho. exatamente. E aí... em alguns casos é interessante fazer até uma suplementação. Existe no mercado já leites próprios, substituto do leite materno, né, dos animais, e você pode fazer uma suplementação, porque algumas vezes a cadela ou a gatinha não produz leite suficiente, ou então em outras vezes os filhotes não estão conseguindo mamar adequadamente, então nesse primeiro momento, se eles demorarem a pegar o peitinho lá, você pode fazer uma suplementação. Esse leite próprio, nada de leite não, que a gente leite consome, próprio, né? Isso, próprio para substituto. É igual ao ser humano, tem esses leites, né, substituto, que fazem a suplementação. Não é a substituição, certo. Tá certo? E, doutor Saúl, no caso, a partir de quanto tempo a gente pode separar e oferecer ração a esses filhotes? Só pra gente finalizar. De maneira geral, a partir de 30 dias de vida. Porque se deixar eles ficam até não sei quantos meses mamando, né? E incomodam a fêmea, os dentes já começam a crescer, eles começam a machucar, a mãezinha já fica fugindo dos filhotes. Então, a partir de 30 dias de vida, você já começa a usar a papinha de desmame, que a gente chama, e depois já introduzir a ração molhadinha, né? O sachêzinho. O sachêzinho, né? Ou então você pega a ração seca e molha para ela ficar macia, para ele, né? Que é uma transiçãozinha de alguns dias que você faz para ele começar a morder e mastigar a ração peletizada. Doutor Saúl, olha, adorei conversar sobre esse tema, né? Um tema importante que às vezes a gente acha, como eu até falei, né? Que a mamãe pet vai conseguir se virar, né? Que a natureza vai ajudar, mas sim, muitas vezes precisa da ajuda, né? E orientação humana. E sempre, né? Ter aí, se você vai botar sua cadelinha, seu gatinho para cruzar, né? Procure na hora dela for parir ter essa assistência, né? Esse parto supervisionado. Obrigada, doutor Saúl, por essas informações tão interessantes. Larinha, eu que agradeço, né? Sempre um prazer, uma satisfação estar aqui, participar do seu programa e tirar a dúvida dos nossos telespectadores. Joia! Lembrando que o Hospital Veterinário de Quatro Patas funciona 24 horas, tá? Então, precisou, vem pra cá. E agora eu volto aí pro estúdio, tá? Até a próxima quarta-feira.